Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. São Paulo e Atlético Mineiro abriram o segundo turno do Brasileirão com vitórias, enquanto que o Palmeiras decepcionou mais uma vez e voltou do Rio de Janeiro com mais um empate. No duelo dos reservas, o Botafogo se deu melhor para cima do Grêmio e o Corinthians, que não jogou a 20ª rodada, agradeceu. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas de segunda para o Ganhador.com. O retorno do Campeonato Brasileiro começou com uma rodada bem maluca, que teve resultados inesperados e só terminará no próximo dia 23, com o jogo entre Chapecoense e Corinthians. A Chapecoense, como todos sabem, foi curtir um rolê com o Barcelona na Espanha e levou o chapéu de Neymar, que achou melhor brincar no Campeonato Francês. Ele enjoou de paella, foi lá comer uns croissants. Em função disso, até o dia 23, o Corinthians segue líder e com uma rodada a menos, e ainda foi beneficiado com os resultados desta rodada. Mas o que chamou a atenção na abertura do segundo turno foram os resultados de São Paulo e Atlético Mineiro. O São Paulo recebeu o Cruzeiro no Morumbi em um jogo cheio de alternativas, onde brilhou a estrela de Hernanes, marcou o primeiro, tomou a virada e numa arrancada semelhante à que teve contra o Botafogo, fechou o duelo em 3-2. Apesar dos 5 gols, não foi um bom jogo, e a arbitragem se equivocou em alguns lances que poderiam ter mudado o resultado da partida. Melhor para o Tricolor, que fica por enquanto fora do Z4. A Chapecoense, com um jogo a menos, é, no momento, a equipe que abre a parte da tabela que dá direito a disputar a Série B em 2018. Olha aí que alegria em Chapecó! O Cruzeiro tem um duelo decisivo no meio de semana contra o Grêmio e foi para o jogo com uma equipe assumidamente reserva, que, nenhuma novidade, comete os mesmos erros da equipe principal. O perde e ganha do Cruzeiro no Brasileirão mantém a equipe fora do G6. Por outro lado, nesta quarta-feira, este mesmo Cruzeiro pode aprontar para cima do Grêmio e vencer o duelo de ida das semifinais da Copa do Brasil e ficar numa posição muito boa. E, mantendo o assunto com os times de Minas, o Atlético Mineiro recebeu o Flamengo no Horto e, jogando muito bem, voltou a vencer em casa depois de 5 jogos. Faziam 5 partidas que o Atlético Mineiro não vencia em Minas. Se tivesse jogado com a mesma disposição de ontem no meio de semana pela Libertadores, com certeza o Galo não teria sido desclassificado. E digo mais, se tivesse jogado desse modo, boa parte do Brasileirão estaria no topo, brigando no G4, e não na parte de baixo da tabela como está agora. Ou seja, o Atlético é vítima dos seus próprios erros e de sua própria incompetência. Desculpe aí a torcida, a diretoria, mas é a real. O jogo foi bastante movimentado, digno de equipes que no começo do ano eram apontadas como favoritas ao título de campeão brasileiro. O Atlético Mineiro abriu o placar em um pênalti cobrado por Fábio Santos. O Flamengo tentou empatar, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Galo no primeiro tempo. Sem nenhuma alteração para o segundo tempo, o técnico Jaime de Almeida viu o Flamengo ficar com 1 a menos após a expulsão de Trauco. E foi exatamente no espaço deixado pelo lateral que o Galo achou o segundo gol e fechou a fatura com Rafael Moura. Reinaldo Rueda, o novo técnico do Flamengo, não deve ter gostado nem um pouco do que viu em Belo Horizonte e já deve estar pensando em como armar o time para o jogo de ida pela semifinal da Copa do Brasil neste meio de semana. Campeonato onde o Mengão deposita boa parte de sua energia e suas esperanças de título nesse ano, porque o brasileiro tá difícil. O Galo respira aliviado com o resultado e sobe 6 posições na tabela. O Flamengo, por outro lado, cai 2 posições e sai do G6, dando lugar ao Atlético Paranaense, que goleou o Bahia de virada por 4-1. O resultado deixa o Bahia a apenas 1 ponto do Z4. O Bahia está com 23 pontos, enquanto que a Chapecoense está com 22 e é a primeira equipe entre as 4 com vaga para a Série B. Mas tem um jogo a menos, a Chapecoense, e ela pode empurrar o time baiano e o São Paulo para o fundo da tabela de novo. Então, São Paulo e Bahia não estão numa posição confortável, embora estejam fora do Z4 por enquanto. É uma condição temporária ou não. Vai depender do resultado do jogo entre Chapecoense e Corinthians. E no duelo de reservas no Engenhão, deu o Botafogo. Preocupados com as semifinais da Copa do Brasil no meio de semana, Botafogo e Grêmio pouparam seus principais nomes. Melhor pro Fogão, que viu Gatito Fernandes defender um pênalti e saiu do Engenhão com os 3 pontos. Resultado que permite ao Corinthians abrir 11 pontos de vantagem para o Grêmio no próximo dia 23, quando faz o último jogo desta rodada. Essa rodada tá confusa, gente. A 20ª rodada vai demorar para terminar. A 21ª termina antes da 20ª. A coisa é complicada. A rodada ainda teve o horrível jogo entre Vasco e Palmeiras. 1-1 que entra fácil no top 5 de piores jogos do Brasileirão desse ano.
Do Vasco não se espera muita coisa. É um time limitado que tem ido muito além do que poderia e, apesar do futebol em geral pobre, é uma das surpresas do campeonato. Já o Palmeiras não se emenda. Segue jogando mal, muito abaixo do que pode, não importa a competição. Continua no G4 mais pela incompetência dos adversários do que por sua capacidade. O time do Palmeiras é, na minha opinião, a maior decepção do ano até aqui. Maior até que o Flamengo, que segue não empolgando, vivendo como uma águia que acredita que é uma galinha, mas diferente do Palmeiras, o Mengão não tinha um técnico de grife até a semana passada. Vai ter a partir dessa semana e aí vamos ver o que vai acontecer com o Mengão nas mãos do Rueda. Mas até então ele trabalhava com o Zé Ricardo, que não era um técnico de grife, tinha feito um trabalho competente no ano passado, mas não se acertou com um time mais robusto, com um time com estrelas. Vamos ver agora. Então, por isso, eu acredito que o Palmeiras tem um desempenho mais decepcionante, que o Palmeiras teve Eduardo Batista e Cuca, e não se emendou. Então, o Palmeiras deve um pouquinho mais. E se esse time do Palmeiras não reagir logo, independente do tempo que não poderá contar com Jailson, Mina, Dudu e William, corre o risco de sofrer para conseguir se manter até no G6. Sem dúvida, é uma temporada para o Palmeiras analisar com uma lupa e ver item por item onde foi que errou para ter um 2018 melhor. Porque o 2017 foi uma sucessão de erros sem fim. Avaí e Atlético Goianiense se deram bem na rodada e venceram por 1-0, respectivamente, o Vitória, que vinha se recuperando no Brasileirão, e o Coritiba, que continua doidinho para conseguir uma vaga na Série B. Nossa senhora, o Coritiba tá ali. Os jogos não foram emocionantes nem nada disso, valeu pelo resultado mesmo. Sport e Ponte Preta fizeram mais um jogo ruim na rodada, não tanto quanto o Vasco e Palmeiras, esse foi insuperável. E o 0-0 foi mais do que merecido para os dois, que se enfrentarão novamente daqui a um mês pela Copa Sul-Americana e espero que com mais disposição do que ontem, porque olha, ontem foi difícil. E nesse meio de semana não tem rodada do Brasileirão, mas tem as semifinais da Copa do Brasil entre Grêmio e Cruzeiro e Botafogo e Flamengo. E na quinta-feira falaremos como foram esses dois jogos que prometem muito. Mas prometer é fácil, entregar é que são elas, né? E a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, por enquanto que ainda falta o jogo do Corinthians no dia 23, e o jogo entre Santos e Fluminense hoje à noite, segunda-feira, dia 14, no Pacaembu, os resultados até agora foram os seguintes. No sábado, Atlético Goianiense 1, Coritiba 0, Vitória 0, Avaí 1. No domingo, na matinê, o São Paulo fez 3-2 para cima do Cruzeiro. Às 4 da tarde, nos jogos das 4 da tarde, o Vasco fez 1-1 no Palmeiras, o Atlético Mineiro fez 2-0 no Flamengo, o Sport do Recife não saiu do 0-0 com a Ponte Preta, o Botafogo fez 1-0 no Grêmio, o Atlético Paranaense fez 4-1 para cima do Bahia, quase devolveu o 6-2 da primeira rodada do primeiro turno, né? O Bahia fez 6-2 em cima do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense quase devolveu. E foi isso, a rodada termina dessa maneira. A classificação provisória dos times é Corinthians em primeiro com 47 pontos, Grêmio em segundo com 39, seguido do Santos em terceiro com 35 e o Palmeiras em quarto com 33. O Sport vem em quinto com 29 e o Atlético Paranaense subiu 2 posições, está também em sexto com 29 pontos. O Flamengo caiu 2 posições com os mesmos 29 pontos, está em sétimo lugar, seguido do Botafogo em oitavo com 28, Cruzeiro em nono com 27, caiu 2 posições também o Cruzeiro, e o Atlético Mineiro com 26 em décimo lugar. O Fluminense abre a segunda página, né, do Brasileiro. Fluminense em 11º, falta jogar hoje, né? Por enquanto com 26 pontos. O Fluminense pode subir aí algumas posições se vencer o Santos. Vai ser difícil, mas não impossível. Coritiba está em 12º com 25 e fecha a sessão que dá vaga para a Sul-Americana. Na disputa pela Série B, para ver quem vai para a Série B, temos o Vasco em 13º com 25, a Ponte Preta em 14º com 24, o Bahia em 15º com 23 e o São Paulo em 16º com 22. E ali no Z4 nós temos a Chapecoense em 17º com 22 pontos e um jogo a menos, o Avaí em 18º com 21 pontos, o Vitória em 19º com 19 pontos e segurando a lanterna do Brasileirão, o Atlético Goianiense em 20º com apenas 15 pontos. Eu fico por aqui.
Eu sou Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas de segunda para o Ganhador.com. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E se você gostou do nosso programa, deixe o seu comentário. Se não gostou, deixe a sua sugestão. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. Ouça nosso podcast no YouTube e assine o nosso canal. Compartilhe, ouça e ajude-nos a conquistar o mundo. Aproveite também para se cadastrar na newsletter do Ganhador. Entre em nossa homepage e clique no botão azul Novidades por e-mail. Cadastre-se e receba nossa newsletter todas as sextas-feiras com o melhor da programação esportiva para o final de semana e também o nosso amor. Nos encontramos aqui na próxima quinta-feira para falarmos de Copa do Brasil. Até lá!